Um minuto, né? Fique à vontade aí para os comentários iniciais, Flávio. Estamos em casa. Bom, então acho que já vou começar aí com esses comentários, acho que é 6h15, pronto, pontualmente. É, Agradecer aí, primeiramente, a todos que estão nos assistindo. Esse é o primeiro webinar que a CFA Society Brasil realiza, e o bacana é que é o primeiro realizado pela CFA Society Brasil e em parceria com a MEC, né? Então, primeiramente, queria agradecer a você, Fábio, por essa interação constante aí com a CFA Society, que é muito importante estar com outras instituições de mercado. Tá? Dizer que para a gente tem sido um prazer enorme. Uma das agendas que a gente já tinha alinhado para organizar seria esse evento, né? E seria um evento físico, né? Mas por conta da pandemia, muitos planos mudaram, né? Então, assim, mas o tema, por outro lado, ele ficou mais importante do que nunca também. Acho que, assim, a discussão sobre o tema ela ficou completamente diferente agora, né? Como que aborda esse tema, né? Então, assim, acho que o legal agora é fazer essa discussão dentro desse contexto aí da Covid-19, a pandemia, os impactos nos mercados, tá? E aí uma discussão do antes, né, o durante e o após a Covid-19. Né? Então, assim, em primeiro lugar, agradecer pela parceria, agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, agradecer também aos palestrantes, tá? O Fábio Perovic, o Marcelo Serafim, dois especialistas no tema. Com certeza vão ter discussões bem interessantes aqui. E com você, Fábio. Acho que essa discussão dos três aqui vai dar um tempero bem legal. E a Sônia Villa-Lobos moderando, que aí quando a gente terminar as apresentações iniciais, eu faço a apresentação dela para todos. E aí queria só fazer uma propaganda aqui da CFA Society rapidamente também, o que a gente vem fazendo nesses últimos tempos. Queria comentar aqui sobre o Research Challenge, é uma competição super bacana, acho que a maior parte dos que estão aqui assistindo já ouviu falar. É uma competição de times de universidade que preparam um relatório de análise de valor de empresas, tá? Análise fundamentalista. E eu queria dizer que esse ano, mais uma vez, a gente é considerado aí, saiu de um patamar, mudança de patamar total. Hoje a gente é o segundo maior Research Challenge do mundo, só perde para a Society da Índia, né? O que não está tão mal assim, né? Dada a quantidade de pessoas. E esse ano foi especial, porque esse ano foi a primeira vez que a gente teve dois times nas finais Américas, lá em Nova York, quer dizer, foi virtual, seria em Nova York. Suspeito que seja a única society a conseguir esse feito, né? Talvez Estados Unidos e Canadá, né? Que tenham conseguido. Tivemos um time na final Global, tá? Então, os nossos finalistas foram a USP, a Poli e o INSPER, tá? E esse foi o segundo ano consecutivo que tivemos aí dois times na final em Nova York, tá? Queria agradecer aos mais de 100 voluntários, membros da Society. Precisamos de sempre voluntários e já aproveito para pedir voluntariado aí para o próximo Research Challenge que se inicia em agosto, tá? Em meados de agosto. E para as universidades também, que divulguem as universidades para ter cada vez mais universidades participando. Dizer que os vencedores da etapa Brasil vão a Nova York. Espero que a próxima etapa a gente consiga ter fisicamente novamente. Vão a Nova York, tudo pago, tanto o time como o Factor Advisor, que é o professor na universidade. Queria também falar do prêmio CFA Society Brasil de Monografia em Finanças. Tá? A gente está com inscrição aberta até 1º de junho. Então, quem tiver alguma monografia para se inscrever, algum artigo sobre inovação no mercado financeiro de capitais, eficiências regulatórias e novos rumos na relação entre setor público e mercados, convido a todos a participar e se inscrever. Queria falar também nessa parceria com a MEC, na reunião que a gente teve com a CVM, cerca de um mês atrás, tanto com a MEC, com outras instituições de mercado. Tivemos uma audiência com Marcelo Barbosa. Foi uma reunião muito importante, onde todas as instituições puderam colocar suas preocupações
perante o regulador, e o próprio regulador pôde passar o que já vem fazendo em relação a esse momento complexo, né? Foi apenas uma das audiências. Agora a gente espera manter um contato mais constante com o regulador. Tá? Queria também aproveitar para fazer a propaganda do webinar que a gente vai fazer de Trust Study. É um estudo que é divulgado pelo CFA Institute periodicamente, tá? E a gente vai lançar esse Trust Study aqui no Brasil, em português, dia 13 de maio. Vamos fazer esse webinar e já vamos fazer o lançamento. Vocês vão ficar sabendo aí pelas redes sociais, tá? Teremos também um webinar também com o Will Landers, do BTG, a definir data, mas já está alinhado com ele. Então, daqui a pouco também é uma divulgação em relação a isso. E aí, por último, e não menos importante, colocar todos aí para se prepararem, que a gente vai ter um período de renovações, né, do CFA Institute, para renovar a certificação, para também assinar que está compliant com o código. E eu sei que é uma situação difícil, o dólar, né, dificulta às vezes, mas é muito importante termos os membros da Society renovando e demonstrando a força da CFA Society Brasil. Tá? Bom, vou passar a palavra, já passei um minutinho aqui do ponto, vou passar aqui para o Fábio, falar um pouquinho da MEC, e depois a gente vai passar para o Inigo também falar um pouco do CFA Institute no tema. Maravilha, Flávio, obrigado. Uma boa noite a todos. Uma satisfação estar reunindo esse time de peso aqui para falar de um assunto tão relevante. O Flávio deu a deixa aqui, né, o antes da questão do ESG no Brasil e no mundo, mas especialmente aqui no Brasil. A gente tinha uma grande expectativa de que 2020, de uma maneira ou de outra, seria um ano de consolidação do tema. Eu vou comentar um pouco durante o próprio evento, não vou me adiantar. Mas começo dizendo que, de uma maneira ou de outra, a gente está realizando esse evento aqui, que era para ter sido realizado de maneira presencial. Enfim, mas de uma maneira ou de outra, a gente acaba virando aqui especialista em webinar, em lives, e óbvio, não vai substituir a reunião presencial, o olho no olho, que é importante para eventos dessa natureza. A troca de experiência ela é sempre mais rica quando todo mundo tem a oportunidade depois, não só durante o debate, mas no cafezinho, de trocar cartões e, eventualmente, experiências. Então, a gente está fazendo aqui uma adaptação para os tempos modernos, que também está em linha com um debate muito forte que a gente está fazendo no mercado de capitais agora. A discussão das assembleias totalmente digitais, algo que já existe fora do Brasil de alguma medida, nos Estados Unidos tem muito essa experiência, e está muito relacionado com o próprio ESG. Ele existe de maneira distinta em níveis diferenciados ao redor do mundo. E o evento hoje é particularmente importante porque ele está num contexto desse primeiro passo da parceria que a MEC está firmando, tanto com a CFA Society, que tem temas muito correlacionados com a atuação da MEC, e também uma parceria com o próprio PRI, Marcelo Serafim aqui representando. A MEC acabou de virar o Network Supporter do PRI aqui no Brasil. Então, o evento tem esse significado, esse simbolismo aqui importante. Eu comento um pouco rapidamente aqui da MEC, para a gente efetivamente começar o nosso bate-papo. Uma associação de investidores institucionais. São mais de 60 associados da MEC, entre assets de todos os portes, pequenos, médios, as estrangeiras, e também incluindo os fundos de pensão como importantes investidores institucionais aqui no Brasil, chegando na MEC. Então, a MEC acaba funcionando como um hub para conectar tantos investidores entre si, quanto os investidores com as empresas investidas. Esse é um tema que a gente vai conversar muito aqui, sobre a importância do engajamento, a atuação dos investidores institucionais. A MEC promove boas práticas de governança corporativa, desenvolvimento do mercado de capitais e a pauta de sustentabilidade. Então, são 3 temas que estão aqui no nosso DNA. A MEC existe desde 2006, e o Flávio comentou do webinar com o Will Landers, que faz parte do conselho consultivo aqui da MEC, junto com outros ilustres de mercado, Stuberg, Alfredo Setúbal, o Helder da Claritas, Walter Mendes da FUNCESP. Quer dizer,
é um público de mercado de capitais que efetivamente entende a importância de a gente ter uma instituição para fazer esse tipo de debate. A gente está desenvolvendo vários projetos aqui no Brasil, não vou entrar em detalhe aqui agora, mas eu destacaria aqui que tem tudo a ver com nossa discussão, que é o que lá fora o pessoal chama de stewardship, que aqui a gente pode traduzir como a importância do engajamento, e a gente pode falar disso na sequência aqui do evento. Eu agradeço a presença de todos, eu acho que a gente tem uma fala do Inigo aqui como próximos passos, certo, Flávio? Ok, certo, perfeito, Fábio. Ok, vou só apresentar. I would like to introduce Inigo. Inigo Bengochea is responsible CFA Institute for advocacy with societies in Latin American and Caribbean. And we will talk briefly about what CFA Institute has been doing on the subject and what other societies have been doing also. Please, Inigo. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui hoje. Eu tenho também um pouco de propaganda e eu vou falar em inglês. Minhas desculpas. So CFA Institute, as you know, we're a global association of investment professionals, and our mission is to promote the highest standards of ethics, education, and professional excellence for the ultimate benefit of society. On ESG specifically, I wanted to share with you first what is our position on ESG. So our code of ethics requires CFA charter holders to conduct all appropriate research of information that is relevant to the investment process. So this requirements includes the consideration of ESG information and factors as an important component. So therefore, we recommend that CFA charter holders include that information when they're analyzing an equity security or an fixed income security, for example. You can think of it as an important component of what we call the mosaic theory. As you build your mosaic on the security itself, you need to put it the ESG factors. That is an essential piece of that analysis. What else have we been up to at CFA Institute on ESG? Well, you may have also heard that we have been exploring the development of an ESG investment product standard, which aims to help investment managers to better communicate and investors to better understand the nature and characteristics of ESG funds and investment strategies. We have formed the working group with prominent industry leaders, and we'll be working in the next couple of months to build that standard. Stay tuned for more updates on that standard. I also wanted to mention to you that recently CFA Society UK has launched an ESG certificate. It is a level 4 qualification, which essentially gives the knowledge to investment professionals about how to integrate ESG factors into the investment process. Please visit the CFA Society UK website to get more information, and if you're interested, you can always come to me or to Flavio or CFA Society Brazil for more information. Finally, on publications, I'm pleased to let you know that last year we released 3 reports that contain case studies that were built through our partnership with Principles for Responsible Investing, and they're intended to help investors better understand how firms are integrating ESG into the investment process. Brazil is shown in that report, in the Americas report. I encourage you to visit our website and check it out. Thank you. Ok, thank you. Muito obrigado, Inigo. Bom, agora então, para a gente começar, queria apresentar a nossa moderadora, que depois vai apresentar os panelistas, e falando aqui da Sônia Villa-Lobos. A Sônia, ela possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, tendo passado aí pelo Banco Garantia, onde coordenou o maior time de sell-side da América Latina na época, assim como por outras instituições que ela passou. Foi responsável por investimento de public and private equity no Brasil e na América Latina. Em 2016, Sônia fundou a Villa-Lobos Consultoria e passou também a se dedicar ao meio acadêmico, lecionando finanças no INSPER. No mesmo ano, ela inicia sua trajetória em conselhos de administração na Telefônica Brasil. Atualmente, além da Telefônica Brasil, a Sônia é conselheira de administração da Petrobras e da Latam. A Sônia possui certificação da CFA desde 1994,
tendo sido a primeira pessoa na América Latina a obter esta certificação. É atualmente membro do board da CFA Society Brasil, já tendo inclusive presidido essa associação. Sônia, por favor, e vou deixar aí vocês aí para tocarem o painel. Obrigado. Obrigada, Flávio. Bom, gente, antes de apresentar esses nossos incríveis panelistas que a gente vai ter hoje, deixa eu falar um pouco com vocês sobre a estrutura que nós montamos. Nós vamos ter uma parte inicial um pouco mais longa, com uma apresentação de cada um dos panelistas sobre a situação do ESG até o momento da pandemia. Depois nós vamos ter uma parte mais focada no momento atual que nós estamos vivendo e depois nós vamos ter uma terceira parte mais focada no que a gente acha que vai ser o futuro. Eu vou falar sempre de ESG, pode ser falado também ASG, né, que seria um investimento responsável focado no ambiental, no social e na governança. ESG em inglês, e as perguntas podem ser mandadas ou pelo chat do próprio Zoom ou também para o e-mail da CFA Society, que alguns de vocês já viram quando se registraram, quando receberam o convite para esse webinar. Eu vou começar a apresentação em ordem alfabética, vou fazer a apresentação dos nossos 3 panelistas e depois a gente pode já ir vendo a apresentação de cada um deles. Vamos começar pelo Fábio Alperovitch. O Fábio, ele é formado pela GV, com curso de extensão na Universidade de Califórnia, Berkeley, e na Harvard Kennedy School. O Fábio praticamente se formou e abriu uma asset muito conhecida, Fama Investimentos, muito bem sucedida, quer dizer, desde 1993, um ano antes de eu ter me tornado CFA Charter Holder, ele já tinha criado uma asset com muito bom resultado nesses 27 anos como gestor de fundos de ações brasileiras, sempre com essa pegada de investimento responsável, que ele vai falar mais sobre isso. Além dessa sua posição de day job, ele ainda dirige 3 ONGs no terceiro setor, é conselheiro de outras 2 e durante a vida dele tenho certeza que participou de muitos conselhos de administração que vão ajudar muito nessa discussão que nós vamos ter hoje. Vamos passar para o Fábio Coelho. Fábio Coelho é engenheiro da Universidade de Brasília, com doutorado em economia e hoje em dia é professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele teve uma carreira no Banco Central e também na Previc, onde ele chegou a ser o presidente, e desde o ano passado está como presidente da AMEC, que ele já falou um pouco na nossa abertura, né? E last but not least, Marcelo Serafim. O Marcelo é formado pela FEA em administração e mestre em administração pública pela Columbia University. Ele, depois de 20 anos trabalhando em finanças, ele foi consultor da ONU para questões de ESG, coordenou um projeto, a implementação de um projeto chamado O Dever Fiduciário no Século XXI, e esse projeto também tinha ligação com o PRI, né, Princípios para Investimento Responsável, que ele vai falar mais sobre isso. Tenho certeza que adoraram conhecer ele, e tanto é que ele se tornou representante do PRI no Brasil desde 2018. Então, é isso por enquanto, e vamos começar com a nossa primeira parte aí. Acho que é o Fábio que vai começar, não é isso? Qual dos Fábios você prefere? O Fábio Coelho, desculpa, é você mesmo.
Maravilha, gente. Eu posso, enfim, começar contando um pouco do estágio do ESG, ou a nossa visão para o estágio de ESG aqui no Brasil, numa comparação internacional e pela nossa experiência com os associados. Eu citei aqui que são mais de 60 membros hoje da associação. Quando a gente olha o ESG, é importante a gente ter a noção de que ele não é homogêneo em todas as jurisdições, nem entre todos os investidores. Quando a gente tem essa visão de assets que estão mais ligadas, enfim, ou que tem uma sede, ou tem um vínculo muito forte com outros países, em especial a Europa, a gente percebe que eles estão um pouco mais na frente em toda essa discussão, seja no âmbito regulatório, então a gente está discutindo taxonomia na União Europeia, e seja na experiência das próprias assets de fazer um engajamento, enfim, com as empresas investidas. Como eu disse, eu estou falando aqui que não existe uniformidade. Então, isso não quer dizer que no Brasil a gente também não tenha assets ou investidores com esse nível de expertise. Quando a gente passa para os Estados Unidos, a gente percebe que as demandas são outras, eles estão num estágio talvez um pouquinho behind the curve em relação à própria Europa, mas ainda assim à frente da dinâmica do que a gente enxerga hoje aqui no Brasil. As assets também vinculadas com uma base nos Estados Unidos têm uma demanda maior, seja porque os seus públicos estão demandando perguntas sobre, enfim, questões relacionadas ao ESG, em especial aquelas perguntas que vão mais para a linha do S e do I, né? Quer dizer, no ambiental e no social. E eu comento um pouco disso aqui, ainda que não haja unanimidade sobre isso. Quando a gente olha hoje o que a gente tem no Brasil, essa heterogeneidade a que eu me referi, ela se manifesta muito forte porque o perfil de asset que a gente tem aqui também é distinto. A gente tem as pequenas assets, as assets que têm uma base de investidores e acionistas fora do país, e a gente tem os investidores institucionais de fundos de pensão. Tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles aqui para a gente ter um pouco de diagnóstico de onde é que a gente se encontra. Posso falar de investidores de fundos de pensão, onde eu acabei, enfim, conhecendo muito de perto toda essa indústria pelo período que trabalhei dentro do governo. Eles, durante muito tempo, tiveram uma posição muito forte em títulos públicos, por conta do juro um pouco mais elevado. Isso acabou afastando esses investidores de uma prática de relacionamento de equity nas suas carteiras. Então, o fato deles terem muito título público, não necessariamente com algumas poucas e boas exceções, eles mantinham esse engajamento. O fato de você ser dono de uma empresa, de participar de uma assembleia, de manter um relacionamento constante com o board, isso não necessariamente foi verdade. Os outros investidores que têm institucionais, que têm uma base de acionistas, às vezes, de clientes fora do Brasil, eles são muito demandados para prestarem informações sobre as empresas investidas em relação às práticas de sustentabilidade. Tem um caso icônico até de uma asset americana, mas o exemplo vale aqui para o Brasil. Numa visita que a gente fez ano passado, a gente comentava sobre a estruturação de equipes de analistas de ESG. Ele dizia que, num determinado momento, quando o assunto ganhava força nos Estados Unidos, ele recebeu uma ligação de um investidor e perguntou: olha, eu quero falar com o seu analista de ESG, por favor. Queria que você me colocasse ele na linha. E aí, enfim, o sócio da Asset disse: olha, ele está de férias, você pode ligar daqui 2 semanas, você vai conseguir falar com ele, que foi o tempo necessário para fazer a contratação do analista, porque eles não tinham um analista de ESG. Se a gente traz isso um pouco para a visão do que nós temos aqui no Brasil, a gente começa a perceber das assets de porte médio e pequeno de também entenderem a necessidade de terem um analista especializado em ESG. Seja porque entendem que esse tema é muito relevante do ponto de vista de uma visão de longo prazo, e eu vou comentar isso aqui também, seja porque estão sendo demandados pela base de clientes, de investidores e etc. Então, o pessoal costuma dizer, está sendo levado pelo amor ou pela dor em relação à prática de ESG. E aqui o horizonte de investimento é um aspecto relevante do diagnóstico, na nossa visão. Por quê? Porque a gente falou aqui de investidores institucionais, fundos de pensão, que em geral têm passivos aí que vão para além de 30 anos. Em algumas situações a gente tem fundações com passivo de até 100 anos aqui no Brasil.
Então, eles se permitem fazer investimentos com um horizonte de o que a gente vai chamar de muito longo. Porque quando a gente fala de investimento longo aqui no Brasil, falando de aço, a gente pode imaginar entre 5 e 10 anos como algo relevante. E isso traz à tona, nessa questão do horizonte temporal, sobre qual o peso que os investidores vão dar para a materialidade daquilo que que eles gostariam de se engajar. Então, fazendo uma leitura que não é o fato de você ser um investidor, de ter ativos ou participação em empresas na carteira, que você precisa fazer engajamento com todas elas. A questão da materialidade é relevante. Então, para não me estender aqui e ficar dentro do tempo, eu vou comentar também ah, um aspecto relevante aqui em relação ESG, que está relacionada à capilaridade que esses investidores institucionais têm de atender os diversos públicos. E aí eu vou citar só um exemplo aqui na nossa experiência de stewardship, né, que já estão investidores muito acostumados a fazer esse engajamento. Eles comentam que logo no início, na virada do ano, de dezembro para janeiro, já começa uma certa inquietude para fazer o que a gente chama aqui da temporada de pré-assembleia, os investidores quererem levantar temas com as empresas, organizarem reuniões, calls, exatamente para quando a temporada chegar, em geral, em março ou abril, eles já estejam preparados. Parte dos investidores aqui, que ainda estão nessa curva de evolução do ESG, eles entendem que esse trabalho em janeiro e fevereiro não tem muita relevância, que bastaria uma conversa às vésperas da própria Assembleia, exatamente por essa falta de experiência nesse engajamento coordenado, que é um tema que a gente pode comentar um pouco mais para frente. Então, nessa primeira fala aqui sobre o diagnóstico do antes, eu acho que esses seriam temas relevantes, e como eu disse, o ano de 2020 havia uma expectativa muito grande que esse assunto ganhasse uma relevância. Ele está ganhando, mas não da maneira que a gente imaginava. Muito obrigado, Fábio. Eu vou chamar agora o Marcelo Serafim. Opa, estava no mudo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria agradecer o CFA Society e a BEC pelo convite. Acho que isso vem a consolidar a parceria que o PRI tem com ambos, como o Fábio bem mencionou. Eu queria começar primeiro falando um pouquinho do PRI, tá? Porque acho que vou falar muito assim resumidamente para também não ficar muito maçante. Acho que é importante para todos ficar todo mundo na mesma página, tá? O PRI é uma instituição sem fins lucrativos que fica localizada em Londres, a sede fica em Londres, que tem como objetivo a inclusão das questões ambientais, sociais e de governança, né, as nossas 3 letrinhas aí que a gente vai falar muito, ESG, nas decisões de investimento. E o que significa isso? O PRI preconiza que os investidores têm que, muito recomendável, que faça a integração das análises dessas questões nos seus processos de investimento. Mas não é só isso. Além disso, o PRI também recomenda que os investidores façam o que a gente chama de active ownership, que é justamente o engajamento com as empresas investidas. Aí a gente vai corroborando o que o Fábio falou. Então, assim, só para explicar um pouco essa onda também mais recente que a gente teve das questões ASG, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho de alguns eventos que aconteceram aqui no Brasil e que refletem o que vem acontecendo no mundo para que essa explosão das questões ASG aconteçam como tem acontecido, tá? Obviamente que o mundo, com a globalização dos mercados financeiros, tudo está interligado, né? Então, se existe uma onda, uma maior conscientização dessas questões fora, na Europa ou nos Estados Unidos, isso vai acabar refletindo aqui, né? Mesmo porque você tem investidores locais que oferecem seus produtos lá fora e obviamente que isso acaba sendo uma demanda que eles têm que atender. Mas eu acho que também houve um aumento de conscientização no próprio país, no Brasil, né? A gente é uma sociedade um pouco mais atrasada com relação ao que acontece na Europa, a gente não tem consumidores responsáveis, digamos assim, como existe na Europa, mas o investimento responsável no Brasil, ele vem ganhando muita força. Por quê?
nós tivemos uma experiência muito boa, eu acho que a Sônia mencionou, num projeto chamado o Dever Fiduciário no Século XXI, que teve justamente esse objetivo de fazer com que o framework regulatório e a autorregulação do Brasil refletisse essas questões, né? E a gente teve a felicidade de, quando a gente tentou implementar essas alterações, o Fábio Coelho era o superintendente da Previc na época. E a gente conseguiu, que eu digo, quando eu estava trabalhando como consultor da ONU, a gente conseguiu avançar a legislação dos fundos de pensão quando a gente mudou a 3792, né, propôs a alteração da 3792, que veio com um texto bem mais assertivo. Ainda não, talvez não fosse o ideal para quem era um consultor da ONU na época, mas que foi um avanço muito importante, né, na 4661, que exige que os fundos de pensão incluam essas questões ASG nas suas análises de risco. Então, assim, a regulação foi um driver, né, um direcionador muito importante para esse aumento, esse boom que existiu aqui no Brasil com relação às questões ASG. Outro fator que eu acho muito importante destacar também foram algumas manifestações que aconteceram de líderes globais que realmente colocaram um pouco mais de fogo na fogueira ASG, digamos assim, né? Isso todo mundo sabe que o Larry Fink, quando quando enviou a carta para os seus clientes, dizendo que a partir dali algumas decisões com relação ao portfólio seriam assim feitas de forma muito rápidas, no sentido de descarbonizar o portfólio, ou de diminuir a exposição do portfólio a gases de efeito estufa. Isso foi causou um alvoroço no mercado e assim, foi uma forma de provar que realmente você consegue realmente juntar rentabilidade, performance do portfólio e, ao mesmo tempo, gerar externalidades positivas ou diminuir as externalidades negativas das operações que lastreiam aqueles portfólios. Então, acho que isso é só para colocar em que pé estamos pré-Covid, né? Obviamente que o Brasil precisa avançar em algumas práticas, principalmente no Walk the Talk, mas se a gente considerar, por exemplo, o número de signatários do PRI que aumentou do ano passado para cá, que foi em torno de 25%, 28%, já dá uma dimensão de que realmente o mercado tem visto essas questões de forma mais séria. E isso é uma tendência mundial. Nos Estados Unidos, teve um aumento de 125 signatários só do ano passado para cá, mesmo com a agenda, uma anti-agenda que o governo Trump tem lá. Então, acho que é uma coisa que é realmente dirigida pelo mercado e que o mercado realmente começou a ver valor nisso, né? Mas eu acho que o que falta no Brasil ainda é a gente colocar o ASG no DNA, né? Até o Fábio colocou uma questão até interessante de você ter um analista de ESG dentro das assets, dentro dos fundos de pensão. Isso eu acho que seria o primeiro passo, né? Mas seria mais interessante que você não tivesse analista de ESG, que todos fossem capazes de analisar as questões ambientais, sociais, de governança nos seus processos, nos processos que eles cuidam. Eu trabalhei numa empresa americana, quando eu cheguei na empresa, era uma das 10 melhores para se trabalhar, naquele guia acho que Exame, não lembro qual era a revista. E quando eu cheguei na empresa, não existia RH na empresa. Existia uma pessoa que cuidava só do RH. Eu falei, poxa, como é que pode não existir RH? Não existia RH porque as questões de gestão de pessoas estavam tão arraigadas em todos os líderes que não precisava um departamento de RH mais, né? Tinha um departamento centralizado que determinava as decisões centralizadas nos Estados Unidos, mas não precisa ter uma coisa inchada quando você tem os conceitos permeados em todos os processos, na maioria das pessoas. Então, eu acho que a gente vai chegar um dia a gente vai chegar nesse nível de não precisar de analista
de ESG+, e que todos os analistas sejam realmente, tenham saibam pensar de forma a incluir essas questões no seu dia a dia, como decisão de investimento mesmo. Não sei se cobri o que Obrigada, vocês Marcelo. precisavam. Vamos ouvir o Fábio um pouco, Fábio Alperovitch. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer tanto a MEC quanto o CFA Society pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, especialmente para tratar do tema, talvez o tema que eu mais goste. Então, obrigado mesmo pelo convite. Queria agradecer também a Sônia pela mediação, queria agradecer a Ruth Walters pelo convite que ela fez diretamente a mim. Espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa, tranquilo, suas famílias bem, saudáveis. Isso vem em primeiro lugar. Em relação a essa questão da evolução do ESG, eu estava pensando em falar um pouco de contexto histórico, mas acho que eu vou pegar vou começar pegando uma carona no que o Marcelo Serafim falou sobre a analista de ESG. Eu concordo em gênero, número e grau. Não faz sentido analista de ESG. Existe analista, né? Assim como para mim não faz sentido investimento responsável. Para mim é investimento, né? Então vai chegar um momento em que não exista essa diferenciação entre investimento responsável, investimento e analista de ESG e analista. A gente tem que caminhar para isso e eu acho que a gente está bastante atrasado. Falando um pouco sobre contexto histórico, a Sônia começou a fala dela dizendo que, assim, parabéns, primeira CFA Charter Holder de 1994, se eu entendi bem. Então, já naquela época, tanto eu quanto ela, acho que ficávamos nos debruçando sobre fluxo de caixa, tentando fazer um pouco de valuation das companhias, e isso não mudou, né? Acho que a forma que a gente trata a valuation é igual. A gente tem que ficar olhando para lucros futuros, olhar para riscos, olhar para oportunidades da empresa da mesma forma. Então, onde que entra o ESG aí? O ESG, a gente precisa entender que o capitalismo mudou. O capitalismo que a gente conhecia anteriormente, que focava única e exclusivamente em resultado financeiro, ele, enfim, para quem ainda não percebeu, né, acho que para quem não percebeu está sendo atropelado, a gente tem hoje um capitalismo de stakeholders e não mais um capitalismo de shareholders. E quando o capitalismo de stakeholders ele tenta contemplar resultados para múltiplos stakeholders da companhia, enfim, então a empresa ela precisa gerar retorno para os acionistas, sim, mas precisa também contemplar os fornecedores, os clientes, as comunidades, o meio ambiente, as relações governamentais e assim sucessivamente. Então, quando a gente olha naquela visão, vamos dizer, de 1993, olhando só para lucro, ela não mudou, né? A gente tem que olhar, fazer o investimento, a valuation das companhias, continuando olhando para o fluxo de caixa. O que mudou, então? Mudou que, provavelmente, as companhias que têm uma abordagem de gestão, olhando para todos os stakeholders, elas vão aumentar o lucro ao longo do tempo. Elas vão reduzir risco ao longo do tempo e elas vão, então, melhorar seus valuations ao longo do tempo. Quando a gente está integrando o ESG nas análises financeiras, é a mesma análise. A questão da abordagem do ESG é tentar entender que as empresas, por exemplo, que desenvolvem uma boa relação com seus fornecedores, elas são, enfim, mais longevas essas relações, e isso tira risco do supply chain, por exemplo. As empresas têm um bom ambiente de trabalho e pagam bem, não é que elas estão tendo uma despesa de curto prazo, elas estão tendo menos turnover, e com menos turnover, ela gera muito mais retorno a médio e longo prazo. Então, ao agregar esse tipo de informação, a gente está fazendo o mesmo DCF que a gente já fazia anteriormente. A gente só precisa entender que as empresas que estão sendo geridas dessa forma, elas provavelmente reduzem risco. Por que reduzem risco?
porque provavelmente não vão ter multa ambiental, vão ter reduzidas multas ambientais, elas provavelmente vão ter menos litígio, seja trabalhista ou seja com o governo, elas vão ter mais produtividade, elas vão ter uma melhor relação com os clientes, porque elas vão entregar produtos melhores, focar em NPS, por exemplo, e tantas outras questões. Muitos de nós aqui que estamos, o público que está nos assistindo, tem esse trabalho de realizar análise financeira, mas e quando conversa com as companhias, tenta entender, por exemplo, se a empresa tem cultura de dono. Todo mundo busca, por exemplo, cultura de dono. ESG é a mesma coisa. Ele é algo totalmente abstrato, ele não é quantificável, apesar de muitos tentarem simplificar por scores e rating, não é assim que funciona. E quando a gente busca entender a cultura da companhia, são ferramentas que a gente usa para fazer o processo normal de valuation das companhias, integrando todas essas questões dentro do valuation. Então, é muito menos importante, num valuation, por exemplo, saber se a empresa vai gastar X, Y ou Z de questões de ESG. O mais importante é saber a forma que ela é administrada, se ela vai desenvolver lealdade com seus consumidores, com seus fornecedores, com as comunidades ao seu entorno e assim sucessivamente. Então, ele é muito mais qualitativo do que quantitativo. E só aqui para terminar essa parte inicial, o ser humano geralmente ele é movido a desafios e problemas, né? Toda vez que a gente tem alguma dificuldade, a gente vai lá, se move e resolve alguma coisa. O latino ele é mais ainda, né? O europeu em geral ele é mais preditivo e o latino ele é mais reativo. Acho que um bom exemplo é a nossa reforma da previdência, que ela não era aprovada até a gente praticamente ter que pular do precipício. Se a gente não tivesse naquela situação fiscal, provavelmente a reforma da previdência não seria aprovada. Por que eu estou falando isso? Porque a gente desenvolveu aqui no Brasil, por exemplo, uma ciência muito grande para lidar com governança. Nos últimos anos, infelizmente, o Brasil tem sido palco de vários escândalos que têm a ver com governança, e os investidores, então, entenderam que esse era um fator de risco, e a parte G do ESG, eu diria que alguns investidores estão um pouco mais conectados, outros menos conectados, mas ninguém negligencia a parte de governança, porque já foi bastante afetado em relação a isso. Quando eu converso, por exemplo, com meus investidores europeus, governança, claro que é importante, mas está numa escala muito menos importante do que as questões ambientais. As questões ambientais, já no Brasil, elas são vistas como papo de comunista. Quantas vezes já não foi chamado de greto, por exemplo, comunista, psolista, etc., quando eu vou abordar questões ambientais. As questões ambientais são extremamente relevantes, mas não existe ainda a percepção de que elas sejam um risco iminente. E por isso elas têm sido deixadas de lado, e elas, enfim, no Brasil elas acabaram sendo ideologizadas. O que aconteceu, então, no Brasil muito recentemente, né, até 2018, quase ninguém falava de ESG no Brasil. Em 2019, a gente realmente viu uma onda de ESG crescente no Brasil, e que eu vejo isso com otimismo de um lado e com reticência do outro. Otimismo é que fiquei quase 30 anos esperando isso acontecer, é claro que eu estou feliz que finalmente isso virou assunto. Mas reticência também, porque não necessariamente esse movimento é legítimo, né? Muitas vezes ele é movido muito mais por interesse comercial do que, de fato, as pessoas, e aí quando eu estou falando de pessoas, eu não estou falando nem dos agentes do mercado financeiro só, estou falando também das companhias interpretarem sustentabilidade como uma maneira de fazer, opa, peraí, se eu não incorporar sustentabilidade, eu perco meu cliente, ou eu perco meu investidor, ou eu perco atenção, ou eu perco, enfim, espaço na mídia. Então, deixa eu incorporar sem mesmo que eu acredite, né? Então, esse, para mim, é o grande fator de risco que a gente vai lidar, o pré-Covid, vamos dizer assim. O ESG, acho que foi praticamente no Brasil, a evolução foi só do G até 2018, 2019. De repente, isso veio de forma muito abrupta, e quando vem de forma muito abrupta, principalmente nas questões ambientais, o brasileiro médio, ele é infelizmente desinformado em relação a isso, então fica um campo muito fértil para greenwashing, e é algo que me preocupa bastante. Então, enfim, do ponto de vista de contexto histórico, é isso que eu queria colocar inicialmente. Obrigado.
Fábio, explica um pouco o greenwashing. Eu não sei se todo mundo que está nos escutando sabe, conhece esse conceito. Muito bom. Greenwashing é basicamente você tentar parecer melhor do que você é nos assuntos ambientais. Ou a gente pode estender isso para os assuntos de sustentabilidade em geral. Eu vou tentar contextualizar. Quando a gente analisa um balanço de uma empresa, o balanço em qualquer lugar do mundo ele tem uh, informações básicas de maneira obrigatória. Então, tem lugares do mundo que os balanços são trimestrais, outros não trimestrais, mas qualquer balanço que você abra vai ter receita líquida, vai ter lucro, vai ter patrimônio, vai ter dívida, enfim, as contas são obrigatórias. Quando a gente está olhando para balanço, para relatório de sustentabilidade, por exemplo, o relatório de sustentabilidade não tem obrigatoriedade de ser entregue. E o conteúdo dele também não é obrigatório. Então, qual que é a tendência das companhias? Bom, se eu não sou obrigado, por exemplo, a falar sobre gestão de resíduos e o meu dado é ruim, para que eu vou falar? Então, eu tiro o dado de gestão de resíduos. Se o meu dado, por exemplo, de consumo de água é bom, então eu mostro. Então, para o leitor desavisado, ele abre um relatório de sustentabilidade, geralmente super bem diagramado, bacana, lindo, com uma criança correndo, uma árvore atrás, com um monte de indicadores bonitos, e acha que aquela empresa é sustentável. Quando você vai olhar com uma segunda, com lupa, com um olhar um pouco mais cuidadoso, você vai acabar entendendo que aquela empresa, por exemplo, não está endereçando as questões mais sensíveis daquela companhia. Então, só dar um exemplo que vai ficar claro para todo mundo, uma varejista têxtil, por exemplo, ela fazer R$1 milhão de doação para uma escola no interior da Bahia é super nobre, mas isso não é sustentabilidade. Uma varejista têxtil, por exemplo, ela tem que endereçar uso de água, crueldade animal, mão de obra escrava, mão de obra infantil, gestão de químicos e etc. Então, como os dados são optativos, é muito fácil para um analista desavisado entender aquela companhia como algo que ela não seja. Fundos, acontece a mesma coisa. Tem N fundos no mundo que se vendem como sustentáveis ou ESG compliant, e no final das contas não fazem grandes coisas a não ser, por exemplo, tirar as empresas de combustíveis fósseis. Isso não é ESG. Então, a gente tem uma onda muito grande no mundo de greenwashing, e no Brasil, infelizmente, esse é um campo mais fértil, porque existe um despreparo, infelizmente, nas questões socioambientais. Obrigada, Fábio. Nós estamos vendo aqui no chat uma pergunta do Geraldo Afonso Ferreira, que eu acho que deve ter uma relação com meu grande amigo Guilherme, que eu gosto muito. E eu vou jogar essa pergunta para o Marcelo, que diz: qual é a grande dificuldade das empresas nacionais em implementarem TCFD ou SASB? Porque eu não sei o que é isso, Marcelo. Então, eu estou jogando para você, se você também não souber o que é isso. Eu estou no conselho de uma das empresas que mais tem sigla do mundo, que deve ser a Petrobras, mas essas eu não conheço. Depois, Marcelo, se me permitir, eu dou um pitaco por aqui também. Você está no mute, Marcelo, não sei se está falando. Desculpa. Bom, eu vou primeiro tentar falar o que é o TCFD, porque é uma sigla meio difícil até de pronunciar, mas é a força-tarefa das demonstrações financeiras relacionadas ao clima, tá? Em inglês. E o SASB é um modelo de divulgação de dados ASG, tá? Então, tem coisas um pouco... são duas coisas relacionadas à divulgação, né, disclosure, mas o TCFD é mais ligada às questões de clima e impactos financeiros relacionados ao clima, e o SASB é uma ferramenta de reporte mais geral, tá? Bom, qual a grande dificuldade das empresas nacionais implementar TCFD ou SASB? Eu diria que
TCFD é um framework relativamente novo, tá? A dificuldade que a gente tem aqui, sim, temos dificuldade, mas também lá fora existe dificuldade, tá? Ainda não existem instrumentos, digamos assim, nem de autorregulação, nem de muito menos de regulação, para que exija que as empresas, os investidores, façam a demonstração utilizando o método da TCFD. Mas eu diria que, primeiro, é falta de iniciativa em tentar entender as questões. Então, por exemplo, para você falar de TCFD, para você mostrar o impacto que existe nas suas operações, o impacto no clima e como aquele impacto reflete nos seus demonstrativos financeiros, você precisa, por exemplo, calcular a pegada de carbono do portfólio de produtos que você tem, por exemplo. Quanto de emissão de carbono existe por trás daqueles produtos. Isso é o primeiro passo, né? Você saber gerenciar ou ter uma estratégia de gerenciamento de riscos de questões climáticas, né? Então, eu diria que existe acho que um pouco de desconhecimento da metodologia, um pouco de a letra e o nome assustam um pouco, dá a impressão que é um rocket science, mas na verdade não é. Se a gente conseguisse debruçar no modelo, nós conseguimos sim fazer demonstração utilizando o framework do TCFD. E do SASB é a mesma coisa. Eu poderia substituir SASB aqui pelo GRI, por exemplo, né? A questão do SASB é que o SASB ele já define quais são em termos de materialidade, quais são as questões que são mais importantes dentro daquelas, sei lá, 80 indústrias que ele divide o report. E o GRI ele já tem um pouco mais de flexibilidade na definição da materialidade. Então, eu diria que assim é uma questão de estamos ainda imaturos, como o Fábio falou, o Alperovitch, ainda estamos desenvolvendo o nosso expertise nessas áreas, mas eu acho que é uma questão de se debruçar. Mas uma coisa, vou até passar a bola para o Fábio, acho que uma coisa que pode ajudar, eu acho que sempre ajuda a gente a se mexer, quando vem alguma regulação nesse sentido, que é exatamente o que está acontecendo na Inglaterra. Na Inglaterra, no ano que vem, todos os bancos serão obrigados a fazer sua demonstração de resultado e incluir os impactos financeiros relacionados ao clima. Tá? Isso por lei. E se os ingleses podem fazer, por que nós não podemos fazer? Né? Os ingleses que são common law, etc., nem precisariam dessas coisas, mas vai existir a necessidade de fazer isso. E aí todo mundo vai obrigatoriamente procurar uma forma de entender o modelo e procurar as ferramentas para desenvolver esses relatórios. Fábio, passo para você. Dani, se eu pudesse só fazer um comentário, vou tentar situar aqui, até para colocar todo mundo na mesma página em relação ao disclosure de informação, mas eu começo dizendo que é sempre bom conversar com o Marcelo e com o Alperovitch, porque a gente vê, enfim, o pessoal muito bem preparado está na crista da onda sobre tudo o que está acontecendo. Infelizmente, quando a gente vai conversar com outros públicos aqui no Brasil, a gente vê que a curva de aprendizado ou de absorção ela não navega nessa mesma velocidade. Por que eu comento isso? Porque quando a gente fala aqui, começo aqui explicando, né, da importância dos investidores institucionais e por que a gente acha que ter investidor institucional capitaneando essa discussão é às vezes até mais importante ou tão importante quanto você ter o incentivo regulatório que eu comento aqui na sequência. Pelo simples fato de que quando você está fazendo aporte na empresa, você é dono do capital, você pode cobrar determinadas ações, como o Alperovitch citou aqui, né, o stakeholder capitalism, de você ter os institucionais
colocando requisitos para aporte dos recursos. Olha, eu quero avaliar para aporte em determinada empresa qual é o percentual dos assentos do board, enfim, que tratam da questão da diversidade. Olha, para eu fazer o aporte em determinada empresa, eu exijo que você tenha isso, que você tenha aquilo. É por isso que os institucionais são importantes para capitanear isso, como eu citei, eventualmente até mais forte do que a regulação. Mas sobre a curva de aprendizado aqui, eu me lembro que quando eu estava no Banco Central em 2013, o pessoal vai se lembrar daquela discussão dos bancos emitindo um relatório sobre impacto de responsabilidade socioambiental. Acho que foi o primeiro regulador no Brasil que enfrentou essa questão. E uma das preocupações que o regulador tinha do lado de dentro era, puxa vida, será que todos estarão preparados? E a gente quer que estejam. Então é importante você puxar um pouco a corda, mas ter a consciência de que talvez nem todos estejam no mesmo movimento. Essa é uma discussão relevante. E o Alperovitch citou aqui a mudança de postura, que foi um dos drives aqui do tema ter ganhado mais relevância, o capitalismo aqui das partes interessadas, entendendo que o lucro não seria o único ponto. Eu me recordo que num trabalho recente que a gente fez na MEC, a gente resgatou o artigo original de Milton Friedman, que ele publicou, salvo engano, no New York Times, na década de 70, onde ele dizia, olha, a responsabilidade social das empresas é gerar lucro. E mais recentemente, outro artigo que dizia que, olha, vamos parar de culpar o Milton Friedman, stop blaming Milton Friedman, porque, naquele contexto que ele vivia naquele momento, então, talvez economistas aqui com um pouco de, enfim, de ciúme em relação a essa manifestação. Mas o fato é, temos que concordar com o que o Alperovitch mencionou aqui. De fato, temos uma mudança relevante. A gente viu no Fórum Econômico Mundial esse tema ganhando esse aspecto aqui de, olha só, temos que avaliar outros aspectos, não só lucro. Isso está espraiando para o mercado financeiro no mundo inteiro e também no Brasil. Eu vou citar também outro aspecto aqui envolvendo, para chegar no disclosure da pergunta do Geraldo, de que recentemente, no início do ano, a gente teve a publicação, até pelo BIS, que, para quem não conhece, é o Banco Central dos Bancos Centrais. Ele divulgou um livro sobre eventos climáticos, a importância dos bancos centrais na mitigação desse risco, né? Então, ele chamou lá do Cisne Verde. E esse livro, o Cisne Verde, editado pelo BIS em janeiro, ele faz referência que eventos climáticos são muito parecidos com os cisnes negros, que a gente conhece bem aqui como eventos difíceis de você fazer previsão, raros, etc., mas que tem diferença, porque eles são, em alguma medida, mais previsíveis. A gente sabe que eles vão acontecer. E eu cito isso para dizer que o assunto climate ele vai avançar, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas que os próprios bancos centrais que são conservadores estão incorporando. E na questão do disclosure, a MEC tem uma visão muito pragmática. Fora do Brasil, a gente tem essa discussão sobre qual seria o modelo de disclosure de informação de sustentabilidade. O Marcelo citou aqui a diferença do SASB para o GRI. O SASB, ouso dizer que é a metodologia que está ganhando mais força de divulgação fora do Brasil. Há controvérsias. Mas o ponto aqui no nosso país, na nossa visão, é de que independente de qual sistema a gente vai usar, e aí o Alperovitch mencionou, se o relatório é bonito ou não, se estamos fazendo greenwashing, seria muito relevante que a gente tivesse pelo menos essa informação organizada. O fato de existir um relatório, ainda que ele traga informações questionáveis, seria um primeiro passo, não o ideal, para a gente ter uma espécie de padronização. Se a gente reparar a agenda regulatória da CVM para 2020, ela cita uma revisão do formulário de referência, que é uma das exigências que a empresa tem de fornecer informações para os investidores. E muitas empresas fazem ali o relato de suas práticas de sustentabilidade. Será que lá é o local mais adequado? Na nossa visão institucional, não. A gente precisaria concentrar isso em algum lugar. E o próprio governo está fazendo um projeto, e a CVM, para privilegiar o relatório anual
como um dos locais onde a gente tivesse a divulgação dessas informações. Então, a MEC está fazendo uma proposta também de organização para minimamente a gente ter essas informações concentradas. Entendo que, Fábio, o Alperovitch tem razão, não adianta ter só um relatório bonito, mas a gente entendendo que essa curva de aprendizado, mais importante é ter essas informações para que os próprios investidores possam consumir e assim a gente desenvolver o mercado como um todo. Gente, nós estamos completando aqui 1 hora desde o início do webinar, então eu gostaria agora de ir para frente para o nosso segundo tema, que é o tema do presente, né? Quer dizer, nós estamos no meio dessa pandemia, do isolamento social e tudo isso. Algumas das perguntas que vocês fizeram, nós vamos utilizar nessa e na próxima, que é o futuro. Quer dizer, houveram algumas perguntas sobre regulação e coisas assim que nós vamos usar na parte do futuro, então não se preocupem. Na questão do presente, quer dizer, eu acho que a gente pode talvez começar mesmo com você, Fábio Coelho, que acabou de falar, quer dizer, e um pouco falar o que você sente entre aí a membresia da MEC, como é que as empresas estão conseguindo combinar um pouco essa questão tão importante do ESG nesse momento com decisões tão difíceis dentro da própria empresa. Eu sinto isso nos conselhos que eu estou e queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, prometo que eu vou ser rápido aqui nessa colocação para dizer que eu acho que o relevante dessa interação entre investidor e empresa, seja por meio da cobrança dos boards ou pelas manifestações, é de fato esse entendimento de que os investidores institucionais têm um papel relevante quando colocam as empresas nos seus portfólios. Nem todos os investidores, eu citei numa fala anterior, têm essa cultura de votar em assembleia, de fazer perguntas instigantes para o board, de cobrar determinadas ações. E eu já começo dizendo que o durante da pandemia vai reforçar esse aspecto, de que investidores institucionais devem sim cobrar ações das empresas investidas. Nesse caso, a minha visão é de que o S, pelo menos num primeiro momento do durante, ele está se sobressaindo, quer dizer, uma preocupação com a segurança dos colaboradores, uma preocupação aqui com ações rápidas da empresa para garantir a segurança, aspecto social não só em relação aos colaboradores, mas do entorno da cadeia de distribuição, etc. Então, os boards, na nossa visão, teriam esse papel até de cobrar o management sobre medidas dessa natureza. É muito natural a gente imaginar que os diretores executivos estejam sobrecarregados no curtíssimo prazo com tudo que está acontecendo. Então, o board, como tem esse distanciamento saudável aqui em relação à gestão, tem, na minha visão, esse papel aqui de ter essa cobrança de mais, ou, dito de outra maneira, não no curtíssimo prazo, quer dizer, de estar olhando um pouco lá para frente o papel social da empresa. Então, ressaltaria essa questão do S. Como é que isso tem sido feito aqui com a nossa experiência, Sônia e colegas? Tá? O próprio código de stewardship, ele tem entre os seus princípios essa questão do que o Marcelo Serafim comentou aqui do active ownership, ou a gente chama aqui para facilitar e não ficar usando o anglicismo, do engajamento coordenado, aqui ele de maneira ativa. E se vocês, quem tiver curiosidade depois de entrar no site da MEC, lá os signatários do stewardship, eles publicam relatórios anuais, onde eles dizem não só quais as empresas com que eles estão se engajando, em geral, nos temas em que eles estão se engajando e o motivo pelos quais eles estão fazendo isso. Exemplos aqui genéricos, sem efetivamente citar nomes, mas essas informações são públicas no site da MEC. Você tem, eventualmente, um evento de sustentabilidade, enfim, com impacto ambiental, um acionista que tem posição relevante, ou não necessariamente relevante, mas tem posição numa empresa que foi o alvo desse incidente, vai lá cobrar informações, vai lá instigar e depois faz um relato público para dizer, olha, eu estou aqui numa posição ativa, engajando, cobrando isso. Então,
muito comum os investidores dizerem de maneira aberta, olha, eu tenho investimento em tais empresas, isso não necessariamente é confortável para todo mundo, mas a gente percebe, e eu vou apenas citar um nome aqui, mas o pessoal pode olhar lá, o próprio BNDES Par, que publica o relatório de Stewart, dizendo lá quais são as empresas que ele se engajou, quais foram os temas, não necessariamente só sustentabilidade, mas olhando compensation, mais olhando outras situações. Então, o fato de você ter essa postura ativa de cobrar manifestações da empresa é algo relevante nesse desenvolvimento aqui, sobretudo no durante, que a Sônia mencionou aqui, porque, como eu citei, os diretores devem estar muito sobrecarregados com ações de curtíssimo prazo, em especial pela dinâmica financeira, quer dizer, liquidez, sustentabilidade da empresa do ponto de vista operacional, e ter o board com esse distanciamento, olhando ações que eventualmente estão no ponto cego da diretoria, é algo relevante nesse durante, Sônia. Muito bom. Alperovitch, eu queria retomar algo que você citou na sua introdução, que é a questão de que a parte de meio ambiente e a parte do social, né, que seria relacionado aos direitos humanos do nosso ESG, eles são muito levados ainda para o lado ideológico, né? Especialmente a parte do S, como o Fábio Coelho acabou de falar, quer dizer, a gente vê muitas empresas agora focadas não só nos seus próprios empregados, mas também em fazer doações e coisas assim. Você acha que essa pandemia vai mudar alguma coisa para esses dois patinhos feios aí do ESG? Eu acho vamos mudar muitas coisas, né? A primeira é que eventos extraordinários ocorrem, como a crise do Covid, e eles são muito dolorosos. E talvez exista agora mais espaço para que as pessoas se conscientizem do estrago que é a questão climática. A questão climática, que aí a gente não vai ter tempo para falar disso aqui, acho que seria super interessante, até acho que uma dica para o CFA e para a MEC um dia fazerem um webinar só sobre a questão climática, mas a questão climática é muitas vezes mais severa do que a Covid. E com a diferença é que se ela for iniciada, ela não tem volta, né? A questão da Covid ainda, eventualmente, vamos, se Deus quiser, encontrar uma vacina. A questão climática, a gente está muito próximo do point of no return, e ultrapassado isso, a gente vai ter consequências devastadoras. Eu acho que se essa mesma frase que se eu usasse há 2 anos atrás, ia talvez entrar por um ouvido e sair por outro. Nesse momento, as pessoas talvez estejam um pouco mais sensibilizadas em pensar no coletivo e entender que se cada um eventualmente puder fazer o seu próprio papel, é a única maneira da gente evitar alguma coisa muito dura que possa acontecer. Então, acho que sim, acho que existe talvez um pouco mais de espaço para a consciência. A segunda questão é que a história mostra que a história cobra, né? Então, empresas ou pessoas que nesse momento estão tomando determinadas atitudes, daqui a 2, 3, 5 anos a conta chega, né? Para o bem e para o mal. Um fundo de investimento, por exemplo, que possa ter resultados maravilhosos, mas que em um determinado ano foi mal, a primeira coisa que um eventual investidor vai perguntar é: poxa, o que aconteceu ali no ano de 2016 se foi tão mal? A crise da Covid vai deixar a mesma cicatriz, né? Daqui 2, 3, 5 ou 10 anos, os investidores vão perguntar: e aí, o que você fez naquele momento? Então, eu acho que a sensibilidade dos investidores em relação aos temas sociais e ambientais, ela vai aumentar ao longo do tempo e ela vai ser potencializada pela essa questão que a gente está vivenciando agora. E tem um outro fator, que é um fator demográfico, que acho que é super importante, que essa nova geração, ela tem a questão de propósito muito mais forte, por exemplo, do que a minha geração. Eu tenho isso, enfim, nasci com esse DNA, mas não era um DNA muito comum nos anos 70. Agora esse DNA é bastante abundante. Então, empresas que se colocam
de uma determinada maneira, ou empresas que se omitem, isso gera, isso já foi mais do que provado. Aliás, a gente vê campanhas de empresas, esquecendo um pouco o Covid, Burger King, Nike, etc., realizando posicionamentos públicos e certamente perdendo uma legião de consumidores, mas ganhando muitas vezes mais consumidores ao adotar alguns posicionamentos. Empresas não podem se omitir, por exemplo, mais sobre questões de racismo. Empresas não poderão se omitir mais sobre questões ambientais e assim sucessivamente. Então, a crise do Covid, combinada a uma questão geracional, onde essa nova geração vai vir com uma força muito grande, cobrando explicações por que você demitiu, por que você não fez isso, por que você deixou seus clientes vulneráveis, por exemplo, numa loja aberta, por que você não reduziu o seu próprio compensation, mas demitiu, enfim, a história vai cobrar conta. É interessante isso, a gente tem a história do Madeiro, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa para a gente pensar, e nessa questão também do clima, eu também acho que vale uma discussão maior, porque você veja, por exemplo, na Latam, né, que eu estou no conselho, quer dizer, a gente estava começando a tentar desenvolver uma questão de pegada ambiental e coisa assim, que você sabe que as companhias aéreas são muito criticadas por isso, né? E de repente nós estamos num contexto que não dá para pensar, não dá para voltar para isso nesse momento, né? Então, eu não sei se vocês querem, quem não falou, se o Marcelo quer falar alguma coisa sobre a situação atual antes da gente passar para a nossa visão do futuro. Sim, eu queria só a gente fazer um exercício aqui. Se a pandemia tivesse acontecido há 10 anos atrás, né? Hoje, eu acho que a gente está numa posição muito melhor, porque hoje a gente tem um network muito mais fortalecido, um network de empresas, inclusive, que tem essa filosofia já tem essa filosofia de capitalismo de stakeholder. Então, eu acho que com a crise, obviamente que a crise expôs as fraturas expostas, as fraturas da sociedade, né? Porque quando a gente fala de ESG, principalmente quando a gente fala de S, né? Antes da pandemia, a gente falava questões sociais, realmente questões trabalhistas, questões de gênero, diversidade, etc. Só que, poxa, a gente está falando de uma coisa que a gente vê na TV, que está atingindo pessoas, o mesmo problema, como a diferença que o problema se apresenta para mim como classe média e para quem mora numa comunidade. Então, a gente vê que isso realmente, o advento da Covid realmente trouxe essa coisa mais visível para a gente. Mas eu acho que o mercado brasileiro, principalmente o mercado, a economia real, ela reagiu muito rápido até, apesar da falta de coordenação do governo federal em termos de comunicação. Acho que todo mundo sabe que é realmente muito falha, mas temos exemplos bons também de investidores que fizeram esforços muito assim incisivos, muito dirigidos nas investidas. A Previ, por exemplo, enviou uma comunicação para as investidas para tratar essa questão de forma responsável, para que a comunidade fosse atendida nas suas necessidades, para atender as pequenas e médias empresas, priorizar as pequenas e médias empresas, enfim. Realmente estamos num momento que é muito melhor do que 10 anos atrás, né? A gente sabe que tem muita coisa para progredir, mas a gente está no caminho certo. E não vejo a hora da gente falar agora do futuro. Do futuro. Então, a gente entrou um pouco no futuro, né? Porque a gente entrou um pouco falando do que a gente acha que essa pandemia pode trazer para o futuro, mas eu queria trazer um pouco um contraponto. Podemos começar com você mesmo, Marcelo, de uma pergunta que veio aqui, que diz, olha, hoje as empresas já têm que responder diversos questionários, né? Quer dizer, tem o índice Dow Jones, o ICE, GRI, CDP, que, de novo, não sei bem do que se trata, mas imagino. Quer dizer, isso é tempo para as empresas, é oneroso, é quase contra a ideia do ESG, né, que é o gasto de recurso a mais. Quer dizer, não dá para mudar isso, não dá para fazer alguma coisa mais unificada que talvez
economize um pouco do tempo das empresas? Eu diria que isso é uma questão, mas não o principal problema das questões ASG no Brasil. Eu acho que realmente existe um burden, principalmente nas empresas listadas, que precisam realmente alimentar questionário do PRI, questionário do CDP, questionário, enfim, GRI, etc. E realmente existe esse burden. Se nós conseguirmos no futuro consolidar algumas informações, vai ser ótimo, mas isso não foi feito em lugar nenhum do mundo e eu não creio que isso seja feito no curto prazo, para ser bem sincero. Mas eu acho que a gente tem que priorizar e atacar uma coisa de cada vez, e esse problema não acho que seja digno de priorização frente aos outros desafios que a gente tem. Fábio Coelho, você mencionou uma coisa interessante, que é que o nosso formulário de referência, que já inventaram de colocar tudo quanto é coisa lá, né, para fazer ele ficar tão grande que ninguém, na verdade, lê, e agora estão tentando colocar isso também. Você que traz uma visão um pouco mais assim regulatória, você acha que é possível, ou você acha que isso também não deve ser o foco do momento? Olha, eu vou trazer aqui uma visão pessimista e uma otimista aqui sobre tudo isso para falar de futuro. Eu, infelizmente, vou ter que dar o braço a torcer e concordar em parte com uma afirmação de que é oneroso sim para as empresas terem que fazer disclosures, digamos assim, não organizados sobre a informação. Eu acho que existe até uma parte de um reconhecimento público desse fato, quando a própria CVM diz, olha, vou colocar em consulta pública em 2020 uma revisão das informações que são disponibilizadas pela empresa, porque eventualmente pode haver redundância, o que não é saudável nem para as empresas, nem para os investidores. Agora, em que medida, ou ponto ótimo, é super difícil de dizer onde é que a gente encontraria o equilíbrio. O que eu vejo é que o relatório anual, que já é uma obrigação, todas as empresas, pelo menos as listadas, fazem isso de maneira organizada, são obrigados a fazer esse disclosure, enfim, seria, na minha visão, o local mais adequado para a gente concentrar informações, independente de discutir o padrão CISASB, CGRI. Eu acho que esse é um ponto relevante, de concentrar essas informações para que sejam os investidores, sejam, enfim, outras partes interessadas possam consumir no mesmo lugar. Porque certamente aqui a pessoa mais apropriada para fazer esse comentário que eu vou prosseguir aqui durante os próximos segundos é o Alperovitz, porque vive isso no dia a dia, mas a gente tem relatos de investidores que têm dificuldade de encontrar informação. E essa dificuldade de encontrar informações sobre determinadas empresas faz com que, independente da gente gostar ou não de ter opinião pró e contra, consultorias que se manifestam, sejam emitindo um score, sejam emitindo um rating ou uma opinião sobre a informação, isso acaba se tornando útil para parte do mercado para conseguir navegar essa questão da sustentabilidade. E aí eu vou ainda seguir, acho que numa linha pessimista, eu acho que tão ou mais relevante do que os avanços do NSD depois, eu vou chamar a atenção aqui para uma preocupação da gente evitar retrocessos. A gente conseguiu avançar nos últimos anos de uma maneira muito forte nessa questão de sustentabilidade. Os nossos colegas aqui panelistas mencionaram, olha, tem muita empresa que está alardeando que faz, eventualmente não faz. Enfim, de um jeito ou de outro, a gente teve um avanço na questão da sustentabilidade. Agora, se por esses motivos aqui de emergência ou de prioridades, que são relevantes também pelo lado das empresas, a gente tiver um retrocesso, eu acho que seria um ponto aqui que a gente precisaria avaliar. Sobre futuro, aqui só para terminar rapidamente, enfim, um artigo interessante da consultoria Bain Company que citou até uma certa obviedade, mas que foi interessante o estudo deles, mencionando que o impacto não será uniforme em todos os setores, então aqueles mais digitais sairão fortalecidos aqui no pós-crise. Por outro lado, a gente vê que aquelas empresas relacionadas a turismo, ou eventos públicos e etc., vão ter uma dificuldade maior no pós-crise.
E a ideia do economista adora colocar nome em figura, né? Se a recuperação será em V e etc. Mas numa recuperação mais rápida, acho que depois de tudo isso passar de maneira mais intensa, que são os serviços, né? Quer dizer, você vai cortar cabelo, vai voltar a consumir outros produtos, vestuário, etc. Isso pode voltar de maneira organizada. Eu finalizo aqui a fala falando de novo de regulação, eu acho que por dois aspectos. Primeiro, que eu citei aqui, que deve começar pelos investidores, mas a regulação pode sim, aquela história do nudge regulatório, do empurrãozinho, de você incentivar o disclosure, a maneira como isso é feito, isso é sempre bem-vindo. E aí, enfim, conversas recentes, não só com a própria CVM, Banco Central, mas com outros agentes importantes, a B3 tem um papel fundamental nisso, mas tem um dever de casa da sociedade civil. Quer dizer, eu acho que a sociedade civil, em amplo aspecto, sejam as associações aqui, CFEI, a MEC, enfim, BGC, B3, IBRE, a Brasca, etc., poderiam se organizar para levar uma proposta para o próprio governo, para dizer assim, olha, a sociedade entende que isso aqui é algo relevante e a gente tem uma contribuição a ser feita. Eu acho que é um jogo de ganha-ganha, não só eventualmente ficar esperando uma cobrança, mas também de organização para levar uma proposta. Deixa eu fazer uma pergunta para o Perovic, quer dizer, também já nessa ideia do que pode mudar depois da pandemia e tal, existe essa discussão de que o ESG vai se transformar em EESG, né? Que seria economic, né? Botar o economic aí e também a questão dos empregados na empresa e tal. Você tem alguma opinião sobre essa discussão? Você acha que ESG é ESG e o resto é visto em outros contextos? Vamos lá. Só vou fazer um pequeno comentário sobre o que o Fábio e o Marcelo estão falando antes sobre Por favor. A questão das informações. Eu acho o seguinte, uma empresa que vai abrir capital, ela também precisa, do dia para a noite, ser auditada, ela precisa, do dia para a noite, incorporar novas práticas de governança, ter um conselho de administração, ter eventualmente um conselho fiscal, ter atas aqui e ali, enfim. Então, as empresas, elas quando vão abrir capital, elas se motivam a adotar vários, entre aspas, burocracia por um determinado benefício. Então, a hora que a gente tem que preencher questionários de PRI, relatório de sustentabilidade, CDP, etc., assim, garanto que dá muito menos trabalho do que auditar uma empresa financeiramente, do que montar um board, do que montar um conselho fiscal, etc. Então, ele não pode ser visto como ônus, ele tem que ser visto como bônus. Acho que a gente tem que mudar um pouco o mindset e entender que ter uma empresa com mais disclosure e adotando sustentabilidade de verdade, a gente tem o benefício que a gente colhe na própria empresa e na sociedade também. Então, isso não pode ser visto, não deveria ser visto como ônus. Em relação à questão do EESG, eu acho que ela vai muito em linha com a minha primeira fala, onde eu disse que não existe investimento responsável, existe investimento. E quando a gente vai falar sobre a gestão da empresa ela precisa necessariamente abordar as questões socioambientais, porque faz parte da gestão da empresa. Quando a gente olha o press release de uma companhia, todos os investidores querem entender quanto foi o CAPEX, no que gastou, por que gastou 30 milhões em TI, o que vai fazer, quantas lojas vai abrir, qual a margem que vai ser, e etc. As questões socioambientais, elas precisam estar incorporadas dentro enfim, dos relatórios integrados para que os analistas e todos os stakeholders entendam como a empresa está sendo gerida. Por isso, o EESG, e aí não necessariamente precisa, acho que essa sigla super legal, transitoriamente, porque no final das contas não tem que existir nem ESG nem ESG, tem que existir empresa. E a hora que a empresa a hora que vier um relatório, ele não precisa. No fundo, eu sou contra relatório de sustentabilidade. Existe o relatório, e quando a gente está apresentando, a empresa está apresentando ao público como ela é gerida, os dados socioambientais têm que estar lá, assim como os dados financeiros. Não são coisas apartadas, são coisas completamente unificadas. Não existem duas gestões. No final das contas, é como se existisse um CFO
e o departamento de sustentabilidade, cada um numa sala, num andar que não se conversassem. Elas têm que estar completamente integradas, e aí sim eu acho que existe a sustentabilidade de verdade. Legal, obrigada, Fábio. Eu queria fazer... Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só queria complementar o que o Fábio falou. Primeiro, agradecer a explicação vinda do investidor, falar que os relatórios não são um ônus. Eu fico feliz em ouvir, porque eu também acho que não. É uma oportunidade de você mostrar, né, o que você tem feito. Enfim, mas só falar um pouco da questão. E quanto com relação a ESG, eu também acho que eu dispensaria o dia econômico, porque está em si intrínseco e isso tem que ser visto de uma forma consolidada e não dá para dissociar, como o Fábio falou. Só queria falar um pouquinho de futuro, não sei se você vai abordar ainda, Sônia. Eu queria fazer uma pergunta exatamente para você. Eu posso até fazer a pergunta, você inclui isso no que você ia falar, que é a questão da adoção dos 6 princípios, né, preconizados pelo PRI, que teve um bom crescimento em 2019 em relação a 2018, mas que ainda são relativamente poucas gestoras que adotaram. Então, é assim, é uma visão tua, não só de como isso vai evoluir e se a pandemia, de alguma maneira, pode ter mudado isso. Ótima pergunta. Bom, eu acho que a gente tem o PRI tem uma representatividade grande perante as grandes assets, né? As assets que estão ligadas aos grandes bancos, né? Todos os grandes bancos, as assets ligadas aos grandes bancos, praticamente todas são signatárias do PRI, ou seja, em termos de asset under management, a gente tem uma penetração grande e isso é importante porque essas assets grandes também têm uma influência grande na cadeia de investimento e algumas práticas são até a gente pode tomar como exemplo de algumas. As assets menores, independentes, elas estão começando a se juntar agora, na verdade, e até aproveitando aquilo que eu tinha falado a respeito da legislação, muito em função da alteração na 4661, principalmente, né, quando os fundos de pensão passaram a exigir isso dos seus gestores. Então, acho que é uma tendência que as assets independentes passem a considerar as questões ASG de forma mais consistente, né? É lógico que aderir ao PRI é uma das formas, mas não é a única. Posso? Pode ir em frente. Não, então, acho que eu só queria falar um pouco do futuro com relação ao pós-Covid, né? Não sei se a gente já está no momento de falar, mas eu acho que a gente tem alguns desafios, né, com relação às questões ESG, principalmente com relação ao preço do petróleo, né? A gente não sabe quanto tempo o preço do petróleo vai se manter nesse patamar, e isso... Espero que pouco, Marcelo. Pois é. Tô brincando, é só porque eu estou lá na Petrobras. e aí dificulta um pouco esse trade-off de fazer descarbonização quando você tem a tecnologia mais barata e tal. Enfim, isso eu vejo como um desafio, mas vai ser exatamente o momento que a gente vai ver quem é o investidor que realmente pensa de forma, tem o ASG no DNA. Ele vai realmente sopesar isso e vai se manter um player que considera as questões da ESG de forma séria. Mas eu acho que para o futuro também a gente tem que considerar que fazer integração à ESG talvez não seja suficiente. A gente tem visto um movimento muito grande de fazer integração dos ODS nos modelos de negócio, né? Então, acho que as empresas vão ter que pensar uma forma de gerar impacto positivo nos seus processos.
Você vai explicar a sigla para todo mundo aí, Marcelo, só para ODS. uniformizar aqui, para a gente evitar. Pô, eu pensei que era só eu, Fábio, que não soubesse, mas tudo bem. Não, ó, Os ODS, eu tenho os obrigação ODS. de saber, eu tenho obrigação de saber, mas eu tô brincando aqui com o Marcelo porque eu estou antecipando algumas Não, perguntas ótimo. aqui. Ótimo lembrar, Fábio. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E quando a gente fala em ODS, a gente lembra muito mais de impacto e oportunidade, né, do que mitigação de risco, como geralmente ESG é visto mais como mitigação de risco, apesar de isso não ser uma verdade absoluta. Mas acho que existe essa tendência das empresas, né, procurarem formas de incluir nos seus processos alguma maneira de contribuir com esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Isso de forma consistente mesmo, porque filantropia é muito bom, a gente viu muitas ações interessantes agora, mas não resolvem os problemas, né? Nem o setor privado também sozinho, uma empresa sozinha, não vai resolver o problema. Inclusive, o PRI tem um modelo de implementação de ODS que a última fase do modelo é você juntar, se coligar aos outros stakeholders para que isso tenha efetividade, tenha escala para poder gerar benefícios significativos para a sociedade. Mas, enfim, eu acho que isso é uma tendência que para o futuro vai acontecer. Então, o Brasil vai ter que fazer as duas coisas, fazer implementação, integração ASG, que já é um desafio, mas também pensar uma forma de, dentro dessa ideia de capitalismo de stakeholders, como fazer com que com que os processos das empresas gerem impacto positivo. Então, tem que pensar, apertar essa teclinha na cabeça e pensar dessa forma. E os investidores, obviamente, que tem que ter isso muito forte também, porque eles que demandam, eles que procuram, e acho que eles têm uma influência muito grande nas operações das empresas. Fábio Coelho, eu queria que você falasse um pouco da sua visão do futuro, mas eu queria, antes disso, também te pedir para falar um pouco do código de stewardship, que está muito assim no meu coração, como uma pessoa que tem que fazer as grandes asset managers se envolverem e tal, com essa questão de conselho e coisa assim. Então, se você pudesse falar um pouco o que toca na parte de ESG e o que você espera assim para que também seja mais adotado no futuro. Obrigado pela pergunta, Sônia. Bom, primeiro para dizer que essa é uma iniciativa global, ela existe em diversas jurisdições. O fato de você consolidar princípios de engajamento coordenado, de engajamento ativo no relacionamento entre investidores e empresas. Então, ele existe de maneira muito forte no Reino Unido, eu acho que é o principal código, ele passou até por uma revisão recente no ano passado, e outras jurisdições, enfim, Japão, outros países acabaram adotando, e o Brasil, em 2016, por meio da MEC, trouxe isso para o Brasil. Quer dizer, princípios é uma adesão voluntária, nenhum tipo de custo, onde os investidores dizem, olha, eu me submeto a essas regras, esses princípios aqui do Código de Stewardship, não necessariamente eles precisam cumprir integralmente todos, porque são princípios, quer dizer, existe essa curva de aprendizado de aqueles que já estão mais acostumados às assets estrangeiras. Mas o que acontece? Quer dizer, qual é o objetivo de você fazer adesão ao código de stewardship? Como eu citei alguns exemplos aqui, é o fato dos investidores reconhecerem que eles têm um papel importante no stakeholder capitalism, considerando que eles têm investimento nessas empresas, de que eles têm também responsabilidade. Essa responsabilidade que advém do investimento. Esse é um princípio aqui do Código de Stewardship. Eu falo isso porque até no período que eu estava no governo, eu brinquei aqui com os ODS, mas a gente tinha dificuldade de ver os supervisionados entendendo um pouco, até essa questão do anglicismo e etc. Então a gente está usando até aqui a expressão do engajamento coordenado para substituir aqui o STIP, o engajamento. Tá? E a palavra engajamento é muito boa,
como eu citei no site da MEG, a gente pode ver diversos relatórios onde os investidores voluntariamente dizem: eu me sinto responsável pelas empresas na qual eu invisto e eu gostaria de me manifestar publicamente para dizer, na empresa tal eu entendo que esse tema é relevante, é o ambiental, é o ESG, é o compensation, enfim, eventos de outras naturezas, eu estou cobrando de maneira ativa uma resposta das empresas com relação enfim, esses determinados pontos, pelo fato de eu ser um investidor. E aí, nessa curva de aprendizado a que eu me referia antes, quer dizer, do lado das empresas, seria sensacional, pegando a fala do Marcelo e do Fábio, tentando juntar tudo aqui nessa fase final, da gente não ter, ou seja, dito de outra maneira, de termos todos os analistas cientes de todos os aspectos de sustentabilidade, a gente não ter o analista de ESG apartado e etc. Mas o que eu estou vendo, em especial nas assets independentes, que o próximo passo para eles é, de fato, amadurecer esse conhecimento trazendo especialistas. O nirvana aqui seria a gente chegar num determinado ponto de uniformidade. Eu acho que a gente ainda vai ter uma estrada para percorrer em relação a isso, que é um desafio interessante para o Brasil. Talvez a velocidade esteja inadequada, pela fala de todos os colegas aqui, e o Código de Stewardship se propunha exatamente a trazer as boas práticas. É de você ter um norte puxando em direção à boa prática daquilo que eventualmente ainda não existe no Brasil, motivo pelo qual a gente ainda tem um dever de casa. Eu não vou antecipar aqui, mas no segundo semestre teremos novidades em relação ao stewardship aqui no Brasil. Muito bem, gente. A gente está chegando aqui nos 45, 1h30 desse nosso webinar. Eu queria perguntar só se o Fábio quer falar mais alguma coisa, o Fábio Alperovitch, sobre essa questão do futuro. E também queria pedir aos nossos panelistas que colocassem no chat o site, né? Porque eu acho que tem muita coisa interessante, tanto no PRI, na MEC, e não sei aí, Fábio, se é a Fama ou se é alguma outra coisa, mas também um fundo como o que você teve, eu acho que pode ter muito interesse também. E aí todo mundo pode ver mais detalhes. Quer falar alguma coisa, Fábio? Tá bom, vou falar um pouco de encerramento e vou usar um pouco o exemplo do PRI. E, Marcelo, se eu for mal compreendido, eu vou tentar explicar bem, tá? Mas aí você me puxa a orelha. O PRI, o PRI, ele é uma ferramenta que pode ser usada para greenwashing de uma maneira muito fácil, né? Por quê? E eu vou falar por que isso é bom neste momento que a gente está. Porque não é difícil, né, você ser signatário do PRI. Os princípios não necessariamente eles serão incorporados, eles são prometidos, e os investidores que olham, têm esse olhar de ESG, acho que a primeira coisa que eles vão olhar é se você é signatário do PRI. Então, isso tem levado a um aumento brutal no mundo inteiro de signatários do PRI, muitos por legitimidade e muitos por greenwashing. Pô, não posso deixar de ser, eu vou lá, vou virar signatário, pago uma anuidade e pronto. E por que isso está sendo interessante? Porque os investidores agora, que, sei lá, há 10 anos atrás, quando eu virei signatário do PRI, eles olhavam para isso como uma qualidade. É mais ou menos, sei lá, 20 anos atrás, como falar inglês. Falar inglês era uma qualidade. Depois, falar inglês é o seguinte, não é mais pré-requisito de nada. Todo mundo fala inglês, então vamos pensar em outras coisas. Então, hoje, ser signatário do PRI já não é mais uma qualificação daquela asset ou daquele investidor ou daquela empresa de que se trata de alguém que está seguindo os bons princípios de investimento. E isso faz com que aumente a responsabilidade, ao invés de diminuir, aumente a responsabilidade do signatário, porque o investidor ele não está mais cobrando a ser signatário ou não, ele está cobrando os princípios que estão lá descritos, que antes ele não cobrava. Então, isso, acho que o greenwashing está nos ajudando em vez de atrapalhar. Então, ao exercer o greenwashing, fez com que o selo do PRI fosse algo
básico e difundido, e que antes seguir ou não os princípios era quase que optativo, e agora passa a ser necessário. Então, eu vejo muito com bons olhos o momento que a gente está entrando. Ser signatário do PRI é a mesma coisa que falar inglês, não, absolutamente nada. O que você tem que fazer, de fato, é seguir os princípios. Assim como lançar fundo ESG. Para mim, enfim, obviamente que eu invisto nos meus próprios fundos, mas se eu não fosse gestor de fundo, eu jamais investiria num fundo ESG. Não faz o menor sentido um fundo ESG, porque se o ESG é bom para antecipar potenciais riscos e identificar as melhores empresas, ou a gestora vira ESG, ou a gestora não acredita no ESG. Então, não faz sentido uma gestora ter, olha, tem 2 fundos, o ESG e o não ESG. Então você não acredita no ESG, né? Então, acho que justamente o greenwashing está fazendo com que esse movimento ele fique mais legítimo do que ele era antes. Então, estou bastante otimista. Eu acho que infelizmente, essa crise do Covid, ele vai acabar dando um boost assim, já aconteceu com varejista, né? Falo todo dia com varejistas, falo, poxa, meu crescimento no meu online, eu estou chegando hoje naquilo que eu imaginava que eu chegaria em 5 anos, pela necessidade. Acontecerá o mesmo com o ESG, né? Então, as questões socioambientais, elas não poderão mais ficar a segundo plano. Eu entendo perfeitamente o que a Sônia falou, a TAM colocando a prioridade Z, nesse momento, a questão da neutralização das emissões de escopo 1, provavelmente, escopo 3, acho que faria mais para frente, mas esse debate não morreu, né? Esse debate ele foi postergado e ele vem com uma força muito grande, porque em algum momento os concorrentes vão começar a adotar e a cobrança vai vir sobre aqueles que não adotaram. Então, acho que o momento do Covid que a gente vive, para mim é como se fosse um estilingue, né? A gente está puxando o elástico e depois ele vai vir com muito mais força do que vinha antes. Tá? Então, eu termino com otimismo. Marcelo, quer falar alguma coisa do twist do Alperovitch sobre o PRI? Não, assim, acho que é até bom, porque o PRI é uma iniciativa voluntária, né? E como tal, ela não é uma certificadora, né? Então, se você tem uma asset e você não tem absolutamente nada de ASG, nem nada mesmo, você pode ser signatário do PRI, porque o PRI está preocupado em você implementar os processos para poder evoluir nessas questões. Mas com relação a greenwashing, e também quem é signatário do PRI não significa que não possa fazer greenwashing, mas o PRI lidera o grupo de experts de taxonomia, por exemplo, que está agora concentrado na Europa, que tem justamente essa finalidade, evitar o greenwashing. Por quê? A taxonomia, depois eu não vou explicar o que é aqui, porque não vai dar tempo, mas ela vai ser absorvida pela comunidade europeia e todo fundo que se vender como ASG vai ter que explicar se ele está em compliance ou não com a taxonomia. Se não tiver, você pode até adquirir cotas do fundo, se for, mas você sabe o risco que você está correndo. Se você vir que está em compliance com a taxonomia, tem grandes chances de não ter greenwashing ali, porque é uma questão de lei, e a lei na Europa é cumprida. Então, acho que mesmo se a lei não valer aqui no Brasil, se você está lançando um fundo ASG que está em compliance com a taxonomia europeia, mesmo aqui no Brasil, você vai ter muito mais credibilidade do que se você simplesmente lançar um fundo ASG. E eu também concordo com o Fábio, não lançar fundo ASG não quer dizer nada, é um negócio que eu fico sempre desconfiado. Gente, eu acho que bastante food for thought. Tira uma foto aqui da direita com todos esses endereços, recursos, estudos, papers. Muito legal, agradeço muito a participação de vocês e a gente se vê em próximas discussões por aí. Sensacional, uma boa noite a todos, um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pessoal. Tchau. Boa noite.